Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos a este momento da meditação. Estamos aqui através deste meio da comunicação social, este nosso canal, para partilhar convosco a palavra de Deus deste 12º domingo do tempo comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com a sua Mãe, Maria Santíssima. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura é do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 10 a 13. O Salmo 68 ou 69. Segunda leitura, São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 15. E o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, 26 a 33. Meus queridos irmãos e irmãs, se vos perguntasse hoje qual é o vosso maior medo, ora, certamente surgiriam muitas respostas. Alguns, olhando cada um a nossa vida, diriam a doença. Outros, perder alguém que ama. E outros ainda, se calhar, o medo do futuro. E hoje, no contexto da situação econômica, poderia também ser a insegurança econômica. Para alguns é a solidão e até ao extremo, a morte. O medo é uma das experiências mais universais da nossa condição humana, é verdade? E vês que o medo não escolhe idade, profissão, nem condição social. O medo faz uma visita de surpresa à casa dos pobres e dos ricos, dos jovens e dos idosos. Talvez por isso, hoje no Evangelho, Jesus repita por 3 vezes a mesma expressão. Não tenhais medo, não tenhais medo. Porque Jesus bem sabe o que o medo pode fazer ao ser humano. Sabemos que o medo faz parte da nossa condição, sim. Mas as suas consequências, muitas vezes, são tão perigosas. Se nós não tomarmos cuidado, bloqueia o nosso caminho de crescimento. E é assim que a palavra de Deus deste domingo mostra como centro e este convite insistente de Jesus: não tenhais medo. E se Jesus insiste tanto nesta palavra, é porque conhece profundamente o coração humano. O medo acompanha-nos em muitas circunstâncias da vida humana, como nós dizemos nesta pequena introdução. O medo do futuro, da doença, da rejeição, do fracasso, da solidão e da morte. A primeira leitura tirada do profeta Jeremias apresenta-nos a situação do profeta. E ele vive precisamente esta experiência. O profeta Jeremias sente-se perseguido, vigiado e ameaçado pelos seus inimigos. Portanto, humanamente, e ele teria razões para desistir. Contudo, no meio da angústia, ele afirma a sua confiança. O Senhor está comigo como herói poderoso. O medo não desaparece, mas deixa de governar a nossa vida. Também nós conhecemos situações que nos assustam. Famílias
preocupadas com o futuro dos filhos. Como é que vai ser o futuro do meu filho quando eu não estiver neste mundo? Quem vai cuidar do meu filho? Enfim, essas conversas. Pessoas que enfrentam problemas de saúde, basta fazer uma visita aos hospitais, mesmo na rua. Dificuldades econômicas, imigrantes sem abrigos e crises pessoais. Jesus não ignora estas realidades. Não nos promete uma vida sem dificuldades. O que ele nos diz é isto? Não tenhais medo, porque estamos nas mãos de Deus. E para explicar esta verdade fundamental, Jesus vai buscar esta imagem tão simples, os passarinhos. Aos olhos do mundo são aves sem grande valor. No entanto, nenhum deles cai por terra sem que o Pai o saiba, que o Senhor disse no Evangelho. Jesus põe algo que nos alegre, tão importante. Vós valeis mais do que muitos passarinhos. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus conhece cada um de nós. Conhece as nossas alegrias, as nossas lágrimas, as nossas lutas e as nossas esperanças. Diante do nosso Deus, é bom recordar isso. Não somos apenas um número, nem uma multidão anônima. Somos filhos amados. O medo torna-se perigoso quando nos paralisa e nos impede de viver a fé. Quantas vezes deixamos de fazer o bem por receio da opinião dos outros? Quantas vezes que nos calamos perante a injustiça por medo das consequências? Quantas vezes escondemos a nossa identidade cristã para evitar críticas? Tanto hoje Jesus volta a afirmar: tudo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai, que está no céu. Uma afirmação fortíssima. A coragem cristã não consiste na ausência de medo. Ser homem corajoso é continuar a confiar e a caminhar, mesmo quando o medo se faz sentir. E nós podemos ver a vida dos santos, que não foram pessoas sem receios, foram homens e mulheres que colocaram sua confiança em Deus acima de todos os seus medos. E nós encontramos nesta mesma linguagem, na segunda leitura, nós não caminhamos para a derrota, não caminhamos para a morte. Em Cristo ressuscitado, a última palavra pertence sempre à vida, esperança e ao amor. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus neste domingo convida-nos, cada um de nós, a perguntar a si mesmo: que medos estão a ocupar o meu coração? Em que áreas da minha vida preciso de confiar mais em Deus? Será que estou a testemunhar minha fé com coragem e serenidade, como o profeta Jeremias? O Senhor nos acompanha em tudo, particularmente nas nossas necessidades, nos momentos fortes e tristes da nossa vida, para não desistir, mas continuar com fé, olhando sempre para o seu Filho. Passe bem, continuação de um bom domingo, que a alegria no Senhor continua sempre a ser a nossa força, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com a sua querida Mãe, Maria Santíssima.